Olha, existem visões na Bíblia que são intensas. E a de Ezequiel capítulo 9 com certeza é uma delas. A gente vê um decreto divino que é ao mesmo tempo aterrorizante e muito revelador. Não é sobre uma destruição cega, sabe? É um juízo preciso, calculado. Então vamos mergulhar fundo para entender essa visão poderosa. Para a gente entender a tempestade que está prestes a desabar, a gente precisa primeiro sentir o clima, a pressão no ar. Esse versículo não é só uma acusação, é o diagnóstico de uma sociedade em pleno colapso moral. A terra, encharcada de violência, a cidade completamente distorcida pela injustiça, chegou no ponto de ebulição da paciência divina. E essa visão assustadora não surge do nada, não. Ela é uma resposta direta à corrupção profunda que o próprio Ezequiel foi forçado a testemunhar. É bom lembrar que Ezequiel está profetizando lá do exílio na Babilônia, olhando para uma Jerusalém que está prestes a ruir de vez. A crise que ele descreve levou a cidade ao seu limite. É que no capítulo 8, Ezequiel descreve o que ele chama de abominações que aconteciam bem debaixo do nariz de Deus. Pensa só, os anciãos adorando imagens de animais em segredo, mulheres chorando por um deus pagão, homens de costas para o templo de Deus adorando o sol. O próprio santuário tinha se tornado um centro de idolatria. E aqui está a gota d'água. Não era só a prática do mal, mas a filosofia por trás dele. A crença arrogante de que Deus estava ausente ou que simplesmente não se importava. Eles achavam que podiam fazer o que quisessem sem consequências, porque na cabeça deles o vigia tinha abandonado o posto. Mal sabiam eles o quão enganados estavam. E como resposta a essa afronta toda, a visão começa a se desenrolar. 7 seres sobrenaturais, muito provavelmente anjos, aparecem com a tarefa de executar o decreto de Deus. Mas, como a gente vai ver, eles não têm todos a mesma função. O número de agentes é 7. Na Bíblia, o número 7 geralmente simboliza perfeição, algo completo. Isso já nos dá uma dica de que o que está para acontecer não vai ser algo parcial ou inacabado. Será uma obra divina, total e definitiva. A composição desse grupo é a chave de tudo. 6 deles estão prontos para destruição, as armas deles representam a ira que está vindo. Mas o 7º, é diferente. As roupas de linho dele simbolizam pureza, santidade, e a sua ferramenta não é de morte, mas de escrita, de preservação. A graça e o juízo chegam juntos. Então fica a pergunta, quem é exatamente essa figura central? As interpretações variam um pouco. Alguns estudiosos o veem como um anjo muito poderoso. Outros, de uma forma ainda mais profunda, sugerem que ele é o próprio anjo do Senhor, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. O que é inegável é a função dele. Enquanto os outros carregam armas, ele carrega um instrumento para registrar aqueles que serão salvos. E isso nos leva a um ponto simplesmente fascinante. A primeira ordem dada na visão não é de destruição. Antes que uma única vida seja tirada, a primeira ação é uma ação de salvação. O critério para ser salvo aqui é algo que nos faz pensar muito. Não é status social, não é conhecimento, não é poder. A marca é para aqueles cujo coração está genuinamente quebrado pela maldade ao redor. São os que lamentam os que não se conformaram com a corrupção. A dor deles é a prova da sua fidelidade. A marca em si é a letra hebraica Tal. E aqui o simbolismo é de uma profundidade incrível. Era a última letra do alfabeto hebraico. E na escrita antiga da época de Ezequiel, a sua forma era a de uma cruz. Uma imagem muito poderosa que, claro, os teólogos ao longo dos séculos não deixaram passar despercebida. O simbolismo é realmente profundo, com várias camadas de significado. Para os rabinos, por exemplo, poderia significar fidelidade à Torá, à lei. Também é a primeira letra da palavra que significa viverás, ou seja, um selo de vida. E para os intérpretes cristãos, a forma de cruz da letra antiga é vista como uma prefiguração da proteção que se encontra na cruz de Cristo. Então, só depois que os fiéis são marcados e protegidos, a segunda ordem é dada. E o ponto de partida dessa ordem é absolutamente chocante. Vamos parar para pensar no peso dessa frase. Não comecem nos portões da cidade, nem nos mercados ou nos palácios. Comecem na minha casa. O lugar que deveria ser o mais santo de todos se tornaria o epicentro do juízo. O que a gente aprende aqui é um princípio teológico muito forte. O privilégio traz junto uma enorme responsabilidade. Os líderes, os sacerdotes, aqueles que estavam mais próximos da presença de Deus, foram os primeiros a corrompê-la. Por isso, seriam os primeiros a enfrentar as consequências. A santidade de Deus seria defendida primeiro onde ela foi mais desonrada.
As instruções são brutais, não tem outra palavra, e seguem uma lógica terrível. Primeiro, a ordem é para matar completamente, sem distinção de idade ou gênero, refletindo que o pecado tinha se espalhado por todos. Segundo, sem piedade. Mas, em terceiro lugar, uma proteção absoluta para quem tivesse a marca. E, por fim, a ironia final. A ordem para profanar o templo com os mortos, o mesmo lugar que eles tinham profanado com seus ídolos. E ao testemunhar essa carnificina, mesmo sendo só uma visão, a reação humana do profeta vem com tudo. A gente chega no clímax emocional da passagem. Pois é, Ezequiel, o mesmo profeta que anuncia o juízo fica horrorizado. Na sua angústia, ele intercede, com medo de que todo o povo seja aniquilado. Isso revela o coração de um verdadeiro profeta. Ele sente o peso da mensagem de Deus e a dor do seu povo. A resposta de Deus é severa, mas justa, e essa tabela mostra a lógica direta. De um lado, a justificativa, a culpa extrema, a violência, a negação da presença de Deus. Do outro, o decreto que corresponde a isso, um juízo sem piedade, uma retribuição direta, e a prova de que ele não apenas vê, mas também age. E então a visão termina, mas não com o barulho da matança. Ela termina com a voz calma do homem de linho. Ele volta e simplesmente relata. Missão cumprida. E essa imagem final, ela resume o ponto central do capítulo todo de forma brilhante. Antes que a ira fosse derramada, a misericórdia fez o seu trabalho de forma silenciosa e precisa. No meio de uma das cenas mais duras de julgamento da Bíblia, a primeira e a última palavra da ação divina é sobre a preservação dos fiéis. A graça teve a iniciativa. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa para a gente refletir. A visão de Ezequiel 9 é um retrato sombrio da justiça divina, sem dúvida. Mas, dentro dela, um fio de ouro da graça é tecido primeiro, mostrando que mesmo quando o juízo é necessário, a preocupação principal de Deus é sempre preservar aqueles que lhe pertencem.